O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou justamente essa proposta desse novo arcabouço, dessa meta fiscal para o presidente na sexta-feira. Na reunião estavam também a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e Geraldo Alckmin, que além de ser o vice, é ministro do Desenvolvimento de Lula. Lula não aprovou de imediato a nova regra fiscal e pediu mudanças. A expectativa do mercado é grande e Haddad queria a aprovação antes da viagem de Lula à China, que deve acontecer no final de semana. Hoje, o ministro Haddad intensificou o diálogo com políticos e para esse nosso debate nós convidamos agora Roberto Troster, doutor em Economia pela FEA-USP e também o deputado federal pelo PL de São Paulo, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Senhores, sejam bem-vindos. Quem tem razão? O Roberto Troster está acertando lá a questão da videoconferência dele para participar do debate, mas o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança já está conosco. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor. Muito boa tarde, obrigado por estar me recebendo. Deputado, o governo está insistindo na história, reclamando dos juros altos, tem a questão da meta fiscal que ainda não foi apresentada. O presidente Lula quis fazer uma série de alterações depois de ser apresentado a ideia na sexta-feira, pelo menos o projeto. E o vice-presidente fez menção, eu até comentei há pouco, dessa diferença entre a inflação e os juros praticados, que a gente pode chamar de juros reais, mas essa diferença de quase 8 pontos percentuais. O que fez a inflação brasileira cair no ano passado foi desoneração de impostos, sobretudo dos combustíveis, coisa que o atual governo criticou na campanha e ainda critica nesse momento. Como é que a gente vai entender qual é a lógica do governo? Se é gastar mais, se é economizar mais? O presidente fez menção que tudo que, se entrar gasto social, gasto não investimento, isso vai gerar um problema, mas receita é receita, gasto é gasto. O que você faz com gasto, aí é uma questão de eficiência da administração, mas continua sendo gasto. Olha, muito importante a gente estabelecer causa e consequência. Infelizmente, o governo não é bom de fazer essa ligação entre causa e consequência. Juros altos é consequência de inflação alta, ou expectativa de inflação alta no futuro. Então ninguém é bobo de comprar um título hoje com a expectativa que a inflação vai explodir no futuro. Sobretudo, muitos desses contratos são de longo prazo. Então isso é que está embutido no preço e nos juros. É por isso que os juros é alto, porque a expectativa de inflação é alta. Aí a grande pergunta é, quem é que causa inflação? É o mercado ou é o governo? 100% o governo. O governo gasta muito mais do que arrecada, então ele é inflacionário, ele tem que fechar essa conta de algum jeito. Ou ele fecha a conta imprimindo dinheiro, ou ele fecha a conta aumentando os juros para captar mais recursos para poder financiar a conta arrombada. É isso que acontece. Então, é por isso que a gente tem que deixar bem claro a causa e consequência. O vice-presidente, não sei se ele está ali, infelizmente ele está do lado do outro espectro político aqui do debate, mas ele falou uma coisa acertada, que é a questão da inflação de demanda. O que é inflação de demanda? Inflação de demanda é quando a população, o consumidor, começa a consumir um produto ou serviço muito além da oferta. Isso causa um inflacionamento do preço que é natural. Isso se reajusta mais tarde, o próprio mercado reajusta, ou por novos produtos que entram mais barato, ou porque de fato já saciou essa demanda. Agora, o tipo de inflação que a gente tem no Brasil é uma inflação estrutural causada pelo governo, e muitas dessas causas estão associadas ao sistema tributário, sim, como você muito bem colocou. Você aumenta tributo nos combustíveis, imediatamente você tem um efeito multiplicador desse aumento, o que inflaciona todos os produtos e serviços que dependem dos combustíveis. Então a gente tem que trabalhar mais esse sentido estrutural e muito menos essa questão dos juros. Os juros é uma mera consequência. A estrutura do Brasil que está errada, que está gerando inflação. Bom, falando sobre questões estruturais, esse governo tem uma lógica de gasto maior, até perdulário, por algum outro ponto de vista, mas enfim. E reclamou há pouco também no BNDES de que o custo dos empréstimos hoje, seja para o setor produtivo ou para a população, está mais alto, e de novo a reclamação em relação à taxa Selic.
Mas quando a gente vai perguntar, obviamente, para o setor financeiro, que é quem tem o recurso, ele diz o seguinte: olha, o grande tomador de dinheiro hoje no país é o governo, que gasta mais do que arrecada e precisa se financiar. E o banco, óbvio, olha para o governo brasileiro e prefere emprestar lá do que emprestar para uma empresa onde ele acha que o risco é maior. Essa coisa de causa e consequência, como o senhor fez menção, ou seja, tem uma causa, consequência essa, isso é muito lógico também na economia. O governo não tem essa ideia ou finge que não tem? Porque isso está impactando, por exemplo, nessa decisão das montadoras aqui no Brasil, de que vão paralisar momentaneamente a produção porque não conseguem vender, porque, claro, os juros são mais altos. Para comprar um carro ninguém compra à vista, isso é uma compra a prazo e você tem o impacto dos juros nas prestações. Exatamente. Então, não somente o mercado fica reprimido quando você tem juros altos, o consumidor fica inibido de comprar, porque, de fato, isso, no mês a mês, na parcela, isso encarece, mas também as empresas, elas têm um caixa próprio, e elas ficam pensando, eu vou reinvestir esse caixa em produção, que está cada vez mais decrescente, e para ela ter um retorno que seja maior do que o risco zero que o governo oferece, ela precisa retornar muito mais dos que os 13,5%, 14% que o governo oferece sem nenhum risco. Então, o dinheiro da empresa também tem um custo, e aí a empresa pensa o seguinte: muito bem, como é que vão aplicar isso? Vamos manter isso em caixa, rendendo aí 13%, 14%, ou vamos aplicar na produção, que precisa render, considerando o risco de produção, muito mais do que 13% ou 14% ao ano. Então, é esse tipo de análise que a maioria das empresas estão dizendo, falando assim: olha, com esse quadro de juros é muito difícil a gente sustentar o nosso negócio. Mas, olha, essa questão dos juros é apenas parcial para uma empresa decidir ficar ou não no país. O país é extremamente onerado em outros quesitos, não é só nos juros, mas também na questão de tributos, também na questão de regulamentação ambiental, regulamentação trabalhista, regulamentação de zona, seja de zona habitacional, zona urbana, zona rural. Então, esses tipos de interferência regulamentar do governo inibe os empreendedores. Você pode, sem querer entrar no mérito aqui se é justo ou não, mas qualquer tipo de regulamentação, ele é inibidor de investimento. Então, a gente tem que olhar por esse lado e respondendo a sua pergunta, se o governo sabe disso ou se ele está só jogando politicamente com essa ideia de reduzir os juros e pressionar o Banco Central. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que uma grande parcela daqueles que apoiam o governo não fazem a mínima ideia da causalidade das coisas e que o governo é o grande causador dos problemas. Roberto Trosser está conosco agora. Trosser, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, desculpa o atraso para entrar na reunião. Imagina. Gostou muito. Fala. Não, só para fazer dois questionamentos que eu estava tendo aqui com o deputado também. Uma é a questão que o governo está reclamando, o presidente Lula fez isso, de que ele está preocupado com o que vai ser o novo arcabouço fiscal. Do que for colocado como gasto ou será investimento? Bom, mas a receita é uma só e ela precisa fazer jus a esse gasto de alguma maneira. E a outra questão é sobre o custo hoje de fazer empréstimos no país. Tem a questão das empresas montadoras que estão abandonando pelo menos parte da produção no momento, porque está caro, os juros impactam na prestação. Só que boa parte do sistema financeiro diz que o grande tomador de empréstimo hoje é o governo, que está gastando mais do que arrecada, e aí, claro, tem o benefício de emprestar dinheiro para o governo. Na sua opinião, como é que o arcabouço vai se dar, levando-se em conta essas duas reclamações mais políticas por parte de membros do próprio governo? Bom, vou fazer 4 comentários. Primeiro, você tem razão. Eu posso chamar gasto em educação de investimento, porque é investimento no futuro. Quer dizer, dá para chamar quase qualquer coisa como investimento. Então, segundo, qualquer investimento vale a pena se o retorno for maior do que o custo. A 13,75% ao ano, se você olha a curva de juros, os juros mais longos são taxas mais altas do que isso, óbvio, né? Então vamos investir. Se tem um retorno social é uma coisa, mas o retorno econômico de qualquer investimento. Segundo, me permito discordar, gosto muito do deputado, sigo ele é muito bom, mas me permito discordar de um ponto e complementar outro ponto. Não é nenhuma regulamentação, uma regulamentação boa, uma regulamentação eficiente, uma regulamentação enxuta, não é, sem regras e anarquia, não é isso que a gente quer boas regras.
E ele esqueceu de mencionar a questão da taxa de câmbio. O Brasil tem uma taxa de câmbio muito volátil e uma política cambial que ninguém conhece. Quer dizer, o Banco Central às vezes opera no futuro, às vezes não opera, tributa operações à vista. Um turista que vem no Brasil tem que pagar IOF para comprar reais, não pode, e vice-versa. Então, nesse sentido, acho que a gente tem que olhar para isso também. Com relação ao crédito, é um absurdo. O governo tributa operações de crédito, isenta aplicações. Então, nesses 13,75, por exemplo, você tem alguns tipos de ativos que você pode investir sem pagar juros. Então, não só você vive de juros, se você decide trabalhar, né, e tem que pagar imposto, 27,5% na margem, se você aplica numa LCA, numa LCI, por exemplo, você não paga nada de imposto, você recebe o tributo zerinho, já no teu imposto de renda de juros, imposto a pagar zero. Então, a gente tem que mudar um pouquinho isso. E aí a primeira pergunta que você fez, por que o governo faz isso? Por uma razão muito simples, porque o benefício político de gastar mais agora, de falar que é investimento, etc., vai para o governante atual. E o custo a gente repassa lá para frente, para o governante seguinte. Então, é um ótimo negócio. É como eu vou almoçar com o deputado, sabe? Eu como e ele paga a conta. Se ele topar, fechei. O Troster, só para lembrar aqui, viu, deputado, a última que pensou assim foi Dilma Rousseff. Ela deixou uma recessão em 14, 15, 16, porque para mim a recessão já pegou pesado ali em 14, é onde se preparou tudo, mas 15, 16... E a gente está pagando aquela conta até hoje, inclusive de uma série de desregulamentações ou regulamentações equivocadas também. Deputado, eu tenho mais 3 minutos, é isso, Serginho? Eu vou dar 1 minuto e meio para o deputado, mais 1 minuto e meio para o Troster. Deixar para o governo futuro é exatamente isso que a gente não quer, esse erro sendo cometido novamente. É possível evitar isso? O Congresso vai ser, digamos, diligente nessa questão, deputado? Olha, só se houver uma trava constitucional, que foi o que o governo levantou essa questão, e também muitos deputados ali que apoiam o governo, falsamente mencionaram que não existem travas constitucionais contra a questão de equilíbrio fiscal e também de equilíbrio monetário. E eu aqui até citei no meu Twitter que a Alemanha tem isso em Constituição. A Alemanha tem travas fiscais e tem travas monetárias. Então, é muito bom o governo agora, talvez em benefício agora dessa entrevista, comece a monitorar e ler um pouquinho a Constituição da Alemanha, porque ali ele já tem a resolução para isso. Esse negócio de arcabouço fiscal, eu não boto muito fé, não, sobretudo vindo aí de pessoas que não têm a qualificação aqui do meu caro debatedor aqui, que também está no programa. De qualquer maneira, muito obrigado pelo tempo. Roberto, vamos lá, Troster. Você acredita que o Congresso consegue segurar esses excessos e não deixar a conta para a próxima legislatura? Olha, eu acho difícil, primeiro. Eu acho essa ideia de investimento, falam de programa de acessão do crescimento, mas só um detalhe, a gente paga mais de juros do que a gente gasta, por exemplo, em educação, em segurança, em investimentos, quer dizer, é o paraíso dos rentistas. Por que está entrando tanto dinheiro? Vem aqui, aplica, vive juros. Nós queremos ser esse país, ou nós queremos construir um país para todo mundo? Para construir um país para todo mundo, nós temos que pensar um pouquinho mais de como gastar o dinheiro. Então, acho que um choque de espírito cívico no Congresso faria muito bem ao país. Troster, obrigado pela participação. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, muito obrigado pela gentileza de nos atender novamente aqui no Prós e Contras.